Amém? E eu sei que haverá milagre entre nós, porque o Senhor não mente. Ele não mente. E se obedecemos, Ele nos liberta. É o mesmo que botou um exército sírio para correr só com som e barulho. É ou não é? E você está preocupado com seus problemas? Não andeis ansiosos com coisa alguma, que o Senhor é Deus para te libertar e para transformar a sua vida. Amém? O dia que nós entendermos que a alegria do Senhor é a nossa força, meu irmão, nós vamos virar. Olha, eu acho que vai ter tremor de terra neste lugar, hein? Você pode ter certeza. Porque Deus não mudou. Então Deus é poderoso. Hag Hamatzot Hameia. Não é? Tem que ter alegria. Tem gente que às vezes a gente está adorando, fica sentado assim, olhando. Meu irmão, deixa a alegria entrar no seu coração. Servir a Deus é com alegria. Batei palma a todos os povos, não fica com vergonha não. Enquanto você vai adorando o Senhor, entrando no Santíssimo, Ele vai abençoando você. E quando você chegar, você vai ver que seus problemas foram resolvidos, porque Ele é Deus poderoso para fazer. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Você crê nisso? Então eu sei que muitos testemunharão neste lugar as maravilhas que Deus tem feito, porque Deus não está morto e seu braço não está encolhido, está estendido para a salvação, e Ele ama abençoar aqueles que buscam Ele de todo o coração. Tem que ser alegre, ainda em meio ao deserto. Senão não estaria escrito, canta alegremente, ó filha de Sião. Senão estava dizendo, fica triste mesmo, abatido e sem esperança nenhuma, não é? Mas não, nosso Deus não é um Deus religioso, não. É um Deus que opera em nossas vidas. E Ele quer abençoar você. Ele quer te tirar do problema que você está. Ele quer mostrar um caminho novo para você. Ele tirou Israel lá da escravidão do Egito e tirou você do pecado. Porque se tu lembrar lá atrás como você era, hoje você já não é mais. Então Ele vem fazendo milagre em sua vida e você não vem atentando para isso. Porque ainda que Ele não tenha falado nada, Ele está trabalhando em favor das nossas vidas. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Hoje é o último dia da festa dos pães ázimos. Veja lá em Êxodo 12, 12. Assim, pois, comerei com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comerei apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou Yud-Re-Vav-Re, o Criador dos céus e da terra, soberano Senhor. Primeiro quero relembrar Pessa, pois foi o dia da nossa libertação. Foi em 14 de Nissan, mas você também não pode esquecer que Pessa foi também o juízo sobre todos os demônios que nos escravizaram. Amém, meu irmão? Todo demônio que tocou em sua vida no passado, ele foi ajuizado por Deus em Pessa. Rafael, eu não vi, mas eu sei que espiritualmente todo demônio que tocou minha vida um dia no passado foi ajuizado em nome de Yeshua. Você crê? Mas nós fomos libertos por fé em duas coisas que o Senhor ordenou em Pessa. A primeira coisa é o sacrifício do cordeiro e comer sua carne com matza e erva amargosa, e passar seu sangue nos umbrais das portas e janelas. Veja em Êxodo 12, de 13 a 14. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes,
vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, lembrança. E celebrá-lo-ei por festa ao Senhor através das vossas gerações. O celebrarei por estatuto perpétuo, eterno. Nós fizemos exatamente isso em Peça. Você estava lá? Você fez exatamente isso que Deus mandou. Logo, presta atenção, não haverá praga entre nós, Beit El, Elohei Israel, para nos destruir. Porque está escrito. E nós obedecemos o que ele mandou. Comemos a carne do cordeiro e bebemos o sangue dele. Então não haverá praga nenhuma para nos destruir. Porque está escrito assim. A segunda coisa que o Senhor ordenou foi, lá em Êxodo 12:15, por 7 dias comereis pães ázimos. Logo, ao primeiro dia, tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. Logo, se você prestou atenção, meu irmão, podemos ser libertos no Peça, porém podemos ser, ainda que libertos, cortados do povo de Elohim. Você já prestou atenção nisso? Mesmo que eu seja liberto em Peça, futuramente eu posso ser cortado do povo de Elohim. Pois todo o trabalho do Senhor para nos libertar do cativeiro do pecado não resultou em nossa transformação em massa nova. Olha aí, se eu sair de Peça liberto, e se esse trabalho do Senhor todo não gerou em mim massa nova, eu serei cortado do povo de Elohim. Mas, como já ouvi, muitos dizem assim, eu não sou judeu e eu não sou Israel, e o Senhor está falando com Israel. Porém, essas pessoas se esquecem que o Senhor só tem um povo, e este povo se chama Israel. Os salvos de todas as nações, chamado igreja por nós hoje em dia, são enxertados na oliveira legítima. E qual é a oliveira legítima? Israel. Veja o que Shaul fala em Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. A raiz, não sei se você sabe, é nosso pai Abraão. E as primícias são Isaque e Jacó. E seus filhos, os ramos, ou seja, Israel. E Shaul continua a dizer em Romanos 11:17-24. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos, os judeus. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então, os ramos, alguns judeus que não creram, foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, é verdade. Pela sua incredulidade foram quebrados, e tu pela fé está firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Elohim não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Elohim para com os que caíram, severidade, para contigo a bondade de Elohim, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. E ainda eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Elohim para os enxertar novamente. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais
não serão enxertados na sua própria oliveira, esses que são ramos naturais. Você entendeu? Olha aí, você entendeu? Tem muita gente que diz assim, uma vez salvo, salvo. Não, meu irmão, não é isso não. Eu, ainda que tenha sido liberto pelo poder de Deus em Peça, eu posso ser cortado do povo de Deus. Logo temos 7 dias depois da nossa libertação para nos tornar massa nova. E 7 é número da totalidade. Deus está nos dando a totalidade de tempo para nos tornarmos o quê? Massa nova. E essa totalidade do tempo é a sua vida que você tem, desde que você nasceu até o fim dela. Por isso são 7 dias. A totalidade do tempo. Para se tornar massa sem fermento, para não sermos cortados da oliveira legítima que é Israel, o povo de Elohim. Veja em Êxodo 12:16, e ao primeiro dia haverá uma santa convocação, também ao 7º dia terei uma santa convocação, nele não se fará trabalho algum, senão o que diz respeito ao que cada um houver de comer, somente isso poderá ser feito por vós. Guardarei, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei este dia através das vossas gerações por estatuto perpétuo, eternamente. E como nos tornarmos massa nova sem fermento? Veja o que Saul fala em 1 Coríntios 5,6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Muita gente perguntaria o que é jactância. Jactância se refere à exibição excessiva de orgulho ou vanglória. Quando alguém se gaba ou ostenta suas próprias habilidades, realizações ou atributos de maneira exagerada, só pensa nele, está demonstrando jactância. É uma atitude que pode ser vista como arrogante e presunçosa. Isso é um fermento e você, como massa, estará todo levedado e será, obviamente, cortado da oliveira legítima Israel. E Saul continua em 1 Coríntios 5,7. Expurgai, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Mashiach, nosso Peça, já foi sacrificado. O interessante é que o trabalho de libertação é feito por Yud-Heh-Vav-Heh e seu filho Yeshua, como o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que morrendo derramou seu sangue para que possamos, livres e de vontade própria, decidir ou não expurgar o fermento velho de nós. Toda a obra de libertação, até chegar a Peça, é trabalho de quem? De Deus. Deus é que fez as maravilhas. Deus é que tirou, que mandou Moisés lançar a vara virou serpente, engoliu a serpente dos bruxos lá no Egito. Foi o próprio Deus que transformou água em vinho, água em sangue. Foi o próprio Deus que trouxe as pragas sobre o Egito. Foi o próprio Deus que mandou o anjo para que a casa que não tivesse o sangue do cordeiro, ele trouxesse praga de morte sobre os primogênitos. Foi o próprio Deus. E quando Israel sai, agora a parte é deles. Tem que comer o que? O cordeiro rapidamente, com um cajado na mão e com pão ázimo e erva amargosa. E agora a parte é do homem. Deus fez tudo, agora é um homem. E Yeshua não morreu no madeiro e falou, está consumado? Amém, meu irmão? Então depois que o cordeiro morre, a partir daí é o homem. Expurgar o fermento velho é a nossa parte no trabalho. Você precisa trabalhar. Por isso
o Senhor ordenou em Êxodo 12:19: por 7 dias não se ache fermento algum nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, esse será cortado da congregação de Israel. Tanto o peregrino, quem é o peregrino? O estrangeiro enxertado, como o natural da terra, o judeu. Amém? Somos nós que temos que fazer. A igreja atual vê a salvação como um processo apenas passivo. Um processo ativo de Deus e passivo do homem. Mas isso está errado. Porém, Saul fala: expurgai o fermento velho. É uma ordem dada a nós. Olha aí, ó. Por isso, ele continua em 1 Coríntios 5:8. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Inclusive, Yeshua chamou atenção para termos cuidado com os fermentos de doutrinas deste mundo. E está cheio. Olha aí, ó. Veja em Mateus 16, de 5 a 12. Quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Yeshua lhes disse: olhai e acautelai-vos. Acautelai-vos é tenha cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí, ó. Pelo que eles arrazoavam entre si e discutiam, dizendo, ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. E Yeshua, percebendo isso, disse: por que discutir aí entre vós por não terdes pão? Vocês são homens de pouca fé. Olha aí, você acha que pão é problema para mim? É isso que Yeshua está dizendo. Aí ele fala assim: não compreendei ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos levantaste de sobra? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantas alcovas levantastes? Como não compreendeis que não nos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, meu irmão, isso é um trabalho meu, isso é um trabalho seu. Você às vezes está lendo o livro, você às vezes está vendo doutrinas na internet e você está absorvendo aquilo. Aquilo pode ser um fermento e você não sabe. E aí te fermenta e você fica levedado e, consequentemente, você é cortado do povo de Deus. Porque o povo de Deus é composto de quem não tem levedura, de quem é massa nova para o louvor da glória dele. Doutrina dos fariseus, como por exemplo, buscar reconhecimento entre os homens. Você já percebeu que é uma coisa que tem acontecido dentro da igreja? Buscar reconhecimento dos homens por meio de atos piedosos. Tem ou não tem? Ajuda todo mundo e põe na internet o que está fazendo. Eu não estou buscando reconhecimento humano? Isso é fermento, meu irmão. O fariseu fazia isso. Ele queria se mostrar aos homens por meio de atos piedosos, como jejuar, dar esmola, orar publicamente, realizar lavagens cerimoniais abertas e alargar seus filactérios. Lembra que Yeshua condena isso? As franjas da roupa ser maior, não é? Para todo mundo ver, aquelas orações em público, ó Altíssimo Senhor, etc, etc. Isso é a busca, é de aparecer diante dos homens, é de receber a glória do homem. E isso é o quê? Fermento. E isso leveda você, porque você quer o reconhecimento dos homens. Amém? Você quer a glória dos homens. Orgulhar-se de suas boas obras e dominar os homens, uma coisa que Deus condena. Como também os fermentos dos saduceus, que não acreditavam mais nem em ressurreição. Será que existe alguém aqui que não acredita em ressurreição dos mortos? Esse silêncio é que todo mundo acredita ou que todo mundo não acredita? Amém, então todos acreditam. Então esse fermento não está aqui.
e davam valor às questões políticas. Tem alguém fazendo isso na igreja de Machia? Hein? Na igreja de Machia não tem não? Ah, não tem? Tá cheio. A igreja não foi levada agora a tomar um partido político, gente, não passou vergonha? Isso era o que o saduceu fazia. Tomava partido político e queria domínio. Isso não é a função da igreja, isso é fermento e leveda. E essas pessoas geralmente largam o espiritual, ou usam o espiritual para conquista políticas. Mas nem sabe se é da vontade de Deus ou não, né? Não sabe, porque eu vi que não sabe. Disputavam com os fariseus, os saduceus disputavam com os fariseus o domínio sobre o povo de Israel. Não é isso que eles fazem? Não é isso que eles chegam e dizem, não, a igreja toda vai para a rua. E a igreja vai. E a igreja vai, e isso é um perigo, porque você começa a ser contaminado com a vontade humana. E aí, meu irmão, a espiritualidade sai pela porta e não volta. Isso é extremamente perigoso. Tá bem? Yeshua também chama atenção para o fermento terrível, um fermento terrível dos fariseus. Esse eu acho que está muito dentro da igreja e nós precisamos orar muito. Lucas 12:1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou Yeshua a dizer primeiro aos seus discípulos. Olha aqui que ele fala. Tomai cuidado do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha só, meu irmão. Sabe por que Yeshua os chamava de hipócrita? Porque eles conheciam a lei de Deus, mas não a cumpriam. Isso é um fermento terrível. E a igreja está com esse fermento, porque a igreja, inclusive, diz que a lei de Deus acabou, que não precisa obedecer coisa nenhuma. Amém, meu irmão? Isso é um fermento. E a ordem é: expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova. Não esqueça das iras e contendas também, que são fermentos. Iras e contendas. Inclusive, eu vou até mostrar para você como é que surge contenda. É a palavra de Deus que nos ensina. Como é que esse fermento fermenta o coração da gente. Provérbios 30:33. Como espremer do leite produz queijo verde, e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contenda. Quando você está irado, quanto mais você faz a pessoa irar, aí é que entra a contenda. Você já viu quando a pessoa está nervosa, você vira para ela e fala assim, você está nervosa, você está espremendo a ira, igual você espreme o nariz. Ou você fala uma palavra dura para a pessoa, você está espremendo a ira. Sabe o que vai acontecer? Fermento da contenda. Aí entra e você fica contaminado. A festa dos pães ázimos, ela é o período para que nós possamos tirar o fermento, expurgar o fermento do homem velho, porque todos esses sentimentos, todas essas doutrinas estranhas do homem velho, porque os ázimos são sinceridade, amor, benignidade, bondade, perseverança, fé, domínio próprio, tenhais paz com todos, se possível, tudo isso é ázimos. Mas quando você fica nervosinho, você vai e fala palavra dura para o outro, gerando o quê? Fermento da contenda. Aí nós nos brigamos uns com os outros e isso desagrada a Deus. E se permanecer, somos cortados do povo de Deus. A festa dos pães ázimos também era para nos lembrar que Yeshua morreu em Pêssar, levando todo o nosso fermento do pecado, nos dando capacidade de expurgar
esse fermento do homem velho, para que sejamos massa nova, para que em nós haja benignidade, bondade, perseverança, amor, fidelidade, porque contra essas coisas não há lei. E nós, que somos de Yeshua, crucificamos o homem velho com ele na cruz. Amém, meu irmão? Yeshua, ele morre em peça, levando todo o nosso fermento do pecado sobre si. E foi ressuscitado pelo Pai nessa festa de ázimos. Sabe para quê? Para a nossa justificação. A morte de Yeshua não é para nos justificar. A morte dele é a nossa culpa. Se Yeshua tivesse morrido e Deus não tivesse ressuscitado ele, nós todos seríamos condenados. Mas como Deus o ressuscitou para a nossa justificação. Amém, meu irmão? É para nos justificar e para nos lembrar que para permanecermos enxertados na oliveira legítima, temos que expurgar todo o fermento velho. É um trabalho seu, meu irmão, não é um trabalho de Deus esse. Esse é um trabalho nosso. Somos nós que temos que reconhecer o fermento em nós, confessar para ele ser tirado. É por isso que Deus fala que não deveria ter fermento nenhum na casa, nem aparente. Ele está falando de nós. Ele quer que você expurgue o fermento, o mal que está dentro de você, porque ele já nos capacitou para isso. Então a sua inveja, o seu ódio, a sua raiva, você pode expurgar, é uma ordem. Expurga em nome de Yeshua. Para sermos livres, para podermos cantar alegremente. Tem muita gente que não consegue cantar alegremente porque tem fermento no coração. Porque tem tristeza no coração. Porque não está trabalhando para tirar o fermento, não reconhece que tem fermento. Está levedado e não sabe. E quando chega para uma pessoa, leveda a outra também. Leveda ou não leveda? É terrível. Deus está dando tempo suficiente para todos nós expurgarmos o fermento do nosso coração. Tem que tirar. Este é o nosso trabalho até a volta de nosso Salvador Yeshua HaMashiach ou até o fim de nossas vidas. Esse é o nosso trabalho. Esse é o teu trabalho, meu irmão. Diga, não vou esquecer disso. E se eu esquecer, eu serei cortado do povo de Deus. E não sei se você sabe, ser cortado é ser tirado da salvação. Eu posso ter passado por peça, eu posso ter a maior libertação da terra. O Senhor pode operar maravilhas em minha vida, mas se eu não expurgar o fermento do homem velho em mim, eu serei cortado. Quer um exemplo? O profeta Balaão. Ele estava salvo. Deus usava ele como profeta. Ele tinha visões de olhos abertos. Devia ser maravilhoso falar com ele. O que você viu? E a gente não fica assim perguntando um ao outro. Você viu? Não sei o quê. Devia ser uma alegria. Mas ele tinha um fermento do homem velho no coração dele. Sabe o que era? Amor às riquezas. E Yeshua esclarece, nós não podemos servir a dois senhores. E ele usa o demônio da riqueza. Ou você serve Mamon, ou você serve Elohim. Quem que você quer servir? Balaão preferiu servir as riquezas, porque quando ele viu aquilo que o rei queria dar para ele, o que ele fez? Como ele conhecia Deus, ele levou Israel ao pecado. Porque ele sabia que se Israel entrasse em pecado, Deus iria juizar. Ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia como Deus iria agir. E como ele tinha aquele fermento, ele preferiu servir aquele fermento dele. E está cheio de gente na igreja assim.
E você precisa tomar cuidado, nós precisamos. Esse é o nosso trabalho. Nós devemos nos voltar para as Escrituras, nós devemos ter cuidado com essas doutrinas que vão aparecendo. Você tem que ter cuidado com essas leituras de internet. Primeiro você precisa conhecer a pureza da verdade. Depois, você nem vai sentir necessidade, mas depois, se você quiser ler, você lê. Mas antes, você precisa conhecer a vontade de Deus, para você saber se você está andando segundo a vontade dele ou segundo a vontade dos fermentos doutrinários humanos, que são lógicos. Eles não são estúpidos, eles são lógicos e parecem até verdadeiros, mas quando você vai compará-los nas Escrituras, eles não se firmam, não permanecem. Então esse é teu trabalho, expurgar. É uma ordem, o fermento do homem velho nos nossos corações. Este é o único trabalho que temos e é pessoal. Amém? É você que sabe, dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, se você tem fermento ou se você não tem fermento do homem velho. Por que fermento do homem velho? Do homem adâmico. Se Yeshua morreu para nos transformar em novas criaturas, não pode permanecer em nossos corações nada da velha criatura. Amém? O amor ao dinheiro, o ódio, a inveja, fofoca, mentira. Você fala uma coisa, mas sente outra. Não pode nada disso. Adultério, vício de cigarro, vício de bebida. Isso é homem velho. Enquanto nós estamos aqui, não estamos libertos. Estamos correndo o risco de sermos cortados. Se morrermos assim, somos cortados. Mas nós temos 7 dias, ou seja, a totalidade do tempo de nossas vidas para remover todo o fermento do homem velho do nosso coração, porque nosso Deus nos deu agora capacidade para fazê-lo. Deu para entender? Esse é o seu trabalho, é meu trabalho. Amém? E nós vamos fazer isso até a volta de Yeshua, até o fim de nossa vida. Espero que até a volta de Yeshua. E Yeshua aparecerá uma segunda vez como ázimos. Porque ele morreu carregando o quê? Os nossos fermentos. Mas ele vai aparecer uma segunda vez sem fermento nenhum. Como ázimo. Está escrito em Hebreus 9, 28. Assim também Mashiach, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado, sem fermento. Ó, como ázimos. Olha que coisa. Aos que o esperam para a salvação. A pergunta é, você espera? Hein? O pessoal fica meio... Então, Hag Hamatzot Sameia, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Se você quiser dar ofertas para não aparecer diante de Deus de mão vazia, esteja à vontade em nome de Yeshua.